mas por causa do sangue do Cordeiro, Deus nos fez capaz. Então a Ele a honra e a glória para sempre. Amém? Também agradeço o convite no qual fui alvo, juntamente com os meus companheiros e companheiras de batalha espiritual que estão comigo aqui nesta noite, que viemos lá da Porto Novo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o pastor João, que Deus abençoe os demais pastores, nosso querido irmão Beno, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 3, versículo 11 ao 22. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22. Glórias a Jesus. Se o culto terminasse agora, para mim já estava bom, porque Deus fez uma obra tremenda aqui através desse testemunho. Glórias a Jesus. Mas, como nos foi dado o convite, vamos também cumprir a missão na qual Deus nos colocou nessa noite. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vos, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém, igreja? Assentai-vos, por favor. Dentro do tempo que nos resta, eu gostaria que você dobrasse atenção para nós sermos objetivos na mensagem, porque o que Deus me deu aqui é muito profundo e vai enriquecer a nossa fé. Deus me deu um título, um assunto, que diz assim: a igreja, a família de Deus, que foi escolhida para fazer a diferença. Veja, a igreja, ela é a família de Deus que foi escolhida para fazer a diferença e operar as obras de Deus. Glórias a Deus. Eu vou repetir para você guardar na mente. A igreja, a família de Deus, que foi escolhida para fazer a diferença e operar as obras de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Vem comigo nesta revelação. A igreja, mediante a Bíblia, a qual nós temos aqui nesta noite, aqui, aleluia, no capítulo 2 de Efésios, louvado seja Deus, e no versículo 19 nós vamos ler aqui que nós somos a família de Deus. E que também, aleluia, no contexto diz que nós somos, aleluia, morada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós entendermos o que eu quero falar, eu preciso que você entenda o seguinte: todos nós que estamos aqui formamos o corpo de Cristo. Todos nós que estamos aqui formamos a família de Deus. E quando eu falo que nós somos a família de Deus, eu estou dizendo que nós, como igreja, nós somos um povo que nós temos que ter comunhão, nós temos que ter união, nós temos que ter unidade de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta o irmão do lado dar glória a Deus e tu não dizer aleluia. Não adianta a irmã orar e as outras não orar. A Bíblia diz que a igreja primitiva, eles viviam na comunhão, no partir do pão e nas orações e na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que se diz família de Deus deve ter essas 4 colunas: comunhão, partir do pão, oração e doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja que está verdadeiramente nessas 4 colunas se pode dizer que é igreja. Mas uma igreja que não tem comunhão, uma igreja que não tem união, uma igreja que não tem oração, uma igreja que não se visita, uma igreja que não tem o partir do pão e não anda na doutrina, é qualquer outra coisa menos igreja. Aleluia. É apenas uma empresa gospel. Mas eu glorifico a Deus porque aqui eu pude perceber o sentimento do amor entre os irmãos. Eu pude perceber a alegria do Espírito Santo dominando as nossas vidas aqui nesta noite. Agora nós, como igreja, nós fomos chamados por Deus e escolhidos como uma família de Deus. E uma família, aleluia, unida jamais será vencida. Uma igreja que se une, aleluia, não tem brecha para contenda, não tem brecha para discussão, não tem brecha por pormenores. Louvado seja Deus. Uma igreja unida, não há lugar para grupinhos na igreja, não há lugar para partidarismo na igreja. Até a irmã Josefina de um dente só dentro da igreja é importante na família de Deus, porque todos nós aqui somos membros no corpo de Cristo. E Deus está dizendo: eu quero levantar a Josefina, a Filomena, quero levantar o João, a Maria, eu quero usar todos para que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Lá baixando e Deus está dizendo: por mais insignificante aos olhos humanos seja o teu trabalho na igreja, para Deus é importante. Deus está dizendo: eu conto com você, eu conto com você, eu preciso de você na minha casa, porque nós somos uma família. Aleluia. Até o membro mais menor do corpo é importante no corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, a igreja, a família de Deus que foi escolhida, nós fomos escolhidos para fazer a diferença. E a Bíblia vai dizer lá em Malaquias capítulo 3 versículo 18 o seguinte: e outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o ímpio e o justo. Aleluia. A Bíblia diz que nos últimos dias crescerá o trigo junto com o joio. É inevitável. Haverá 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, porque 2 querem servir a Deus e 3 querem servir ao mundo. Mas a igreja verdadeira, a família de Deus, é o trigo, é um povo que não se corrompe, é um povo que não se perverte, é um povo que mantém os princípios
ímpio, alabracandaraia, mas a Bíblia diz, outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e o que não serve. Quando que nós vamos ver a diferença? No dia do arrebatamento, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós vamos ver quem é trigo e quem é joio, nós vamos ver quem está agradando a Deus e quem não está agradando a Deus, nós vamos saber quem é justo e quem é ímpio, alabachando e comanai. E nós como igreja, nós fomos chamados para fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Lavacanda é ploma na sábia. Estamos vivendo um período da igreja na terra que não se dá para diferenciar mais crente, aleluia, de pessoas mundanas, alabracai. Mas Deus está dizendo, a minha igreja, ela é um povo diferente, a minha igreja é uma família diferente, aleluia. Israel foi escolhido por Deus para ser propriedade exclusiva de Deus, tesouro particular de Deus. E diz a Bíblia que Deus criou leis para esse povo ser totalmente diferente das demais nações. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, aleluia, ele é santo, e a palavra santo significa separado. O crente que foi chamado por Deus, ele é santo, ele tem que ser separado do sistema corrupto deste mundo. Nós não podemos andar em treva, nós temos que andar na luz. Deus nos chamou para fazer a diferença, Deus nos escolheu para nos aperfeiçoar em Cristo, Deus nos escolheu para ser totalmente diferente das demais nações. A mulher do mundo se prostitui, a mulher de Deus é a mulher de um só homem, aleluia. A mulher do mundo se pinta, a da igreja é uma mulher que tem beleza natural, tem beleza de santidade, tem beleza de mansidão, tem beleza de bons frutos. O homem de Deus, aleluia, ele é diferente do homem do mundo. O homem do mundo, quanto mais sem vergonha, mais homem é. Mas na igreja, o homem de Deus, quanto mais puro, melhor é. Ela baixando a nós fomos chamados para fazer a diferença. A Bíblia diz que os fariseus ficavam na porta do reino, eles não entravam e não saíam, não deixavam os outros entrar. Tem muita gente que vai queimar no inferno porque está na porta do reino, não entra e não sai, não se decide, é crente morno. A Bíblia diz que o morno Deus vai vomitar da sua boca. O morno é o chove não molha, é aquele crente que está em cima do muro, que não se decide com Deus. Mas Deus está dizendo, chega, eu quero crente por inteiro, eu quero crente verdadeiro, eu quero crente que dê bom testemunho, para não trazer blasfema para o evangelho, para não trazer escândalo para o evangelho. Alabaxandaraia, tem gente ganhando almas, mas perdendo a dele para o inferno. Alabacanda é plóvia. E a igreja verdadeira, ela foi chamada para fazer a diferença. A maior pregação não é do púlpito, é o nosso testemunho. Nós temos que arrastar as multidões para a santidade com Deus, para a comunhão com Deus, para a responsabilidade com Deus. Aleluia. A Bíblia diz que muitos falsos mestres vão arrastar multidões para a condenação eterna junto com eles. Mas eu, como pastor, das minhas mãos, Deus não vai cobrar nada. Tudo que Deus mandar eu fazer na terra, eu vou fazer, porque eu quero chegar de cara limpa na presença do Senhor naquele grande dia e dizer, ó Deus, culpa minha não foi, a verdade foi dita. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz a Bíblia. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16 vai dizer que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus acrescenta dizendo, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as boas obras do Pai que opera em vós. Tem gente querendo ganhar alma, mas não está ganhando a dele para Deus. Deus está dizendo, aleluia, ser forte e valente, seja irrepreensível, que as pessoas possam olhar para você e dizer, verdadeiramente ele é crente, verdadeiramente ele é crente. Dá sabor de estar na igreja, ouvir ele falar, aleluia, ele me causa sede de salvação. Eu quero ser como esse pastor pentecostal, eu quero ser como este irmão, porque eu sinto sede de salvação, porque ele é sal, aleluia, está causando sede.
Mas infelizmente está tendo duas perseguições nesses últimos dias. A perseguição porque as pessoas estão dando mau testemunho e realmente tem que tomar espadada. Mas está tendo aquela perseguição, aleluia, que está glorificando a Deus, porque nós pregamos e vivemos e andamos com a verdade. Qual é, aleluia, a perseguição que está encarando você? Aleluia, é aquela que glorifica a Deus, ou é porque você está dando mau testemunho? Porque a família de Deus, a igreja verdadeira, é uma igreja perseguida pela verdade, é uma igreja que ama a verdade, é uma igreja que gosta de ter comunhão com o Espírito Santo, é uma igreja que se separou do mundo e agora entrou no caminho da santificação, porque ela quer alcançar a estatura de varão perfeito, a medida exata de Cristo. Aleluia! Venha como está, mas não fique como quer. Venha como está, mas não fique como quer, porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até aquele grande dia. Não existe negócio, meu sangue é dos Ramés, que o meu é dos Chaves, eu nasci assim, meu pai era assim, minha avó era assim. Pois é, mas com Jesus não é assim, não é desse jeito. Com Jesus Cristo, o facão 3 listras tem que virar apenas um utensílio. Com Jesus Cristo, o braço gaúcho se converte. Com Jesus Cristo, o coração de pedra vira carne. Com Jesus Cristo, o homem valente, ele é valente pela verdade. Jesus nos chamou para trabalhar na nossa vida. Se outra hora nós não levava desaforo para casa, agora nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, orar a Deus e entregar nas mãos de Jesus, porque a vingança pertence ao Senhor dos Exércitos. Não é fácil, o caminho é estreito, a porta é estreita, não é fácil amar quem te odeia. Não é fácil perdoar quem te faz o mal e na troca do bem que tu deu a pessoa te dá o mal. Não é fácil. Você sofre, é ou não é? Por causa do caminho estreito. Você sofre porque a Bíblia diz que o amor é sofredor. Mas eu tenho uma boa notícia. Quem chora hoje para Jesus, naquele grande dia vai se alegrar muito. Quem se humilha por causa de Deus, Deus vai exaltar. Mas quem se alegra com as coisas do mundo e afronta a igreja, um dia vai chorar amargamente. Quantos filhos rebeldes, quantas famílias em desobediência não respeitam mais os pais. E aí, meu cara, e aí, meu bruxo, e aí dos meus coisa nenhuma. Jesus não é um cara legal. Jesus é mestre, Jesus é santo, Jesus é Senhor, Jesus é o nosso grande Pai. A tua mãe não é tua coleguinha de serviço. Deus está dizendo, Alabacandaraia, que Ele vem buscar uma igreja totalmente diferente do mundo. Cristo nosso Senhor e Mestre, Ele é a base, o fundamento principal da igreja, a família de Deus. A igreja de Deus, a família de Deus, ela está sendo construída num fundamento principal. Que fundamento é este? Cristo Jesus. A Bíblia diz que os apóstolos lançaram o fundamento principal. Que fundamento é este? O Evangelho que veio direto de Jesus, que veio direto do Verbo encarnado. Alabracandaraia. Aleluia. Para que esse Evangelho, meus irmãos, chegasse até nós, foi derramado muito sangue. E tem gente brincando com as coisas de Deus. Tem gente levando na brincadeira chamado ministério, língua estranha, profecia. Deus vai cobrar dessa gente, porque o Evangelho foi custado o sangue inocente de Jesus. Os apóstolos morreram, verteram sangue por causa da verdade. Aí vem o ignorante estragando a obra de Deus, não sabe o que foi derramado para que essa obra tivesse aquilo. Eu não estou aqui para brincar com sentimento. Eu estou aqui para trazer um evangelho que liberta. Eu estou aqui para trazer uma mensagem que salva. Eu estou aqui para dizer: te prepara, Jesus vai voltar. Te prepara, você é a família de Deus. Aqui o apóstolo falou que nós somos concidadãos do céu. Sabe o que quer dizer isso? Aleluia. Da mesma forma que tu vai viver no céu, é a maneira que tu tem que se conduzir na terra. Aleluia. A Bíblia
diz que nós somos concidadãos do céu. Sabe o que quer dizer isso? Eu estou com o corpo aqui, mas o meu espírito está lá. Eu estou com o corpo aqui, mas a minha vida já está lá. Eu tenho que viver aqui como se estivesse lá. Quantas irmãs vão ficar, meu querido irmão, no dia do arrebatamento, porque não reverencia o marido, não respeita o marido, é insubmissa, faz contas desnecessárias, queima, torra cartão, coloca a dívida pro querido, aleluia, sofreu o pagamento, aleluia, depois se queixa que não tem isso e que não tem aquilo, não dá liberdade para o marido governar sua casa, não dá autoridade para o marido, desrespeita o marido na frente dos filhos, alabracandaraia, não há acordo. Quantos homens que vão ficar porque não respeita as suas mulheres, acha que a sua mulher é uma cachorra, acha que a sua mulher é um tapete, acha que a mulher é saco de pancada, violento, brutamonte, mas Jesus vai pegar os brutamonte, Jesus vai pregar essas mulheres submissas. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e que a mulher deve reverenciar e respeitar o marido diante dos filhos, saber ser uma mulher que eduque os seus filhos. Labracandé promanasaia lebader camanda covisneria platinembrofordia. Hoje as famílias estão deterioradas por falta de ensinamento e prática da palavra. Estamos pregando para uma geração que ouve sempre e nunca aprende. Estamos pregando para uma geração, aleluia, que está na igreja. Estou pregando para uma geração que só ouve de ouvido, mas não tem coração. Labaganda é plóvias. Mas Deus diz: boas igrejas são bons praticantes da palavra. Excelentes igrejas dependem de ser pessoas excelentes na santidade com a palavra. Quanto mais nós ouvir e praticar a palavra, teremos igrejas abençoadas. Deus vai abençoar as famílias e nós teremos famílias fortificadas. Aleluia! E os filhos comerão dos frutos espirituais nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Alabacanda é plante nébria, uraiai que manotéria labachúria. Mas muitos estão construindo igrejas em areia. Sabe o que é construir igrejas em areia, família em areia? Em fundamentos carnais, em obras da carne. Quantos pastores estão levando multidões para o inferno porque estão construindo a igreja em areia, em filosofia, em heresia, em evangelho coach, em evangelho água com açúcar, alabaxando. Aí quando vem as provas, fica aqueles crentes Nutella que qualquer provinha já não troca de igreja, já quer mudar de mudar para outros lados, quer chutar o pau da barraca. Mas o verdadeiro evangelho, nós tomamos tapa na cara e continuamos dando glória. Se tem emprego, nós damos glória. Se não tem, é Jesus querendo mais oração. Alabracandaraia. O evangelho verdadeiro, ele te dá coragem, ele te dá força, ele te dá fé. Alabracandarabarraia, para conseguir assegurar as pontas. Quantos homens barbados dentro das suas famílias parecendo um menino de 15 anos, porque não tem estrutura familiar, porque ouve sempre e nunca aprende, porque se recusa a obedecer a palavra de Deus. E Deus está dizendo: quer que a tua casa fique intacta? Construa no fundamento principal, que é Cristo. Quanta gente querendo largar tudo por pouca coisa. A tua casa está sendo edificada onde? A tua família está sendo estruturada onde? Em pastor, o pastor uma hora vai morrer. Em profeta, uma hora o profeta não tem mais revelação para empregar. Em mestres da palavra, todos nós morreremos. Nós somos como a relva, diz a Bíblia, que hoje aparece e amanhã desaparece. Uma hora eu vou partir. Os profetas não vão durar eternamente, mas Deus vai permanecer. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai permanecer. Eu posso viajar e ir lá para São Paulo e morar lá no Rio de Janeiro, mas se você for cheio do Espírito e tiver o evangelho verdadeiro em prática, passa o céu e a terra, você está lá firme com Deus. Alabraxando e canta lá barraia. Aleluia. Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre, Ele é a base, o fundamento principal
da família de Deus. Aleluia. Nele está sendo construída a família de Deus, que é a igreja. A igreja, irmão, verdadeira é uma só. Perceba, no Brasil há mais de 1000 e poucos nomes, já sobressaiu a mais de 2000 nomes de igreja. Igreja do Cuspe de Jesus, Igreja Arca da Velha, Igreja a Porta do Templo, Igreja isso, Igreja aquilo, Labracandé Plomanai. Há vários tipos de nomes de igreja, de placa, de denominação, de congregações, de sede, por aí vai. Mas eu estava estudando essa palavra, que a igreja, que é a família de Deus, ela é totalmente diferente das demais igrejas. A verdadeira igreja, a verdadeira família de Deus, ela é invisível. Sabe o que quer dizer isto? Quer dizer que pode estar nesse culto alguém que não faz parte da igreja verdadeira. Pode estar alguém aqui congregando, mas ainda não faz parte da família de Deus. E eu descobri, estudando essa palavra, que o verdadeiro cristão, a verdadeira família de Deus, a verdadeira igreja é aquele que nasceu da água e do Espírito, aquele que realmente se converteu dos seus pecados, que deixou o mundo para seguir Jesus. Se você não tem renúncia na vida, não me leve a mal, você não é igreja de Deus. Se você continua fumando às escondidas diante do pastor, você não é igreja de Deus. Se você continua mentindo, você não é igreja de Deus. Se a tua vida não mostra diferença nenhuma, você não é igreja de Deus. Aleluia. Porque a igreja de Jesus é uma igreja que abandonou tudo que o mundo oferece. É um povo que se converteu dos seus maus caminhos. É um povo que nasceu de novo. Se outrora ele roubava, agora ele não rouba mais. Se outrora era soberba, agora dá lugar à humildade. Se outrora era desobediente ao pai e à mãe, hoje honra pai e mãe e faz as coisas certas. Lá baixando e canta lá barraia. Se outra hora qualquer pé de galinha dá uma sopa, agora nós oramos e somos mansos, porque somos discípulo de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então, a igreja está sendo fundamentada no fundamento principal, que é Cristo. Nós somos o edifício e morada espiritual de Deus. Portanto, a igreja, ela é invisível ao mundo. Muitos pensam que por estar numa congregação ou uma igreja física estão salvos e ligados à família de Deus. A igreja... Mas a verdade é que somente quem nasceu de novo ou se converteu genuinamente é que faz parte da família de Deus. Muitos estão como dracmas perdidas dentro da igreja, achando que estão salvos e preparados para o arrebatamento no retorno do Mestre, o Cristo. Como disse Jesus a Nicodemos: se tu não nascer de novo, jamais poderá entrar no reino de Deus, e que dirá vê-lo. Veja, irmão, isso aqui é muito sério. Se nós não tiver uma conversão genuína, se nós não receber o Espírito de Deus, nós não pertencemos a Deus, nós não vamos entrar no reino, e que dirá vê-lo. Para poder entrar no reino e ver o reino, nós temos que receber a conversão genuína. Nós temos que receber o Espírito Santo na vida. Nós temos que ser selado por Deus para o dia da redenção. Labacandé Plomanácia. E muitos estão dentro das igrejas perdidos como dracma perdidas, porque abraçaram uma religião e não se converteram. Porque existe o religioso e existe o convertido. O religioso, ele tem a religião evangélica. Aleluia. Carrega a Bíblia, fala de Jesus, até canta hino para Jesus, mas a vida continua profana, a vida continua na imundícia. É a porca lavada que Jesus quer dar banho, ele volta a se sujar de novo. É pregar para cão e porco, lá baixando e comanaia. Mas Deus está dizendo: hoje eu quero transformar o porco em ovelha, o cão em cordeiro, lá baixando a raia. Eu quero transformar a maldição em bênção. Hoje aqui eu quero te inserir na família de Deus verdadeiramente. E não quero que tu esteja dentro da igreja como apenas uma dracma perdida, um religioso.
E quem é o crente verdadeiro convertido? Pode notar, a pessoa que nasceu de novo, os mandamentos de Deus não são pesados. Quanto mais Deus bate, ele fala: papai, pode me bater, porque eu quero agradar, porque eu quero entrar no reino. É que nem Pedro: não lava a sua cabeça, lava minhas mãos, meus pés, mas que eu quero entrar no reino, ó Pai. Porque se converteu de verdade. Mas se essa palavra está te incomodando, é porque tu está na carne, é porque você está distante da comunhão da família de Deus, da comunhão com Deus. Labacanda é praia. O evangelho não te causa impacto. Que assobria. Mas Deus está dizendo nesta noite: eu quero inserir muitos para dentro da família de Deus através da experiência sobrenatural com o Espírito Santo. E quem estava mais para lá do que para cá hoje, dracma perdida, Jesus está usando a mulher para fazer uma varredura e procurar a dracma perdida. A vassoura é a palavra, a mulher aqui na parábola é a igreja. E hoje Deus está usando aqui a igreja para varrer a tua vida, tirar tudo isso, tirar toda a incredulidade, abrir os teus olhos para a verdade, porque Jesus te encontrou aqui, dracma perdida. E Ele está dizendo: não basta só dar glória a Deus, eu quero ver o teu testemunho lá dentro da tua casa com o teu marido, teus filhos. Labacanda é ploma na súbria. Que lá e veder que a forbe tem que ser plate, lembra vai. Jesus está dizendo que Ele vai trabalhar nesta noite como um jardineiro. Ele vai podar a vara para que dê mais fruto lá baixando e comanaia. Mas como organização, a igreja é visível, pois temos que fazer parte de um hall de membros. Temos que estar submissos à lei do governo e país, como associação e organização assistencial, para prestar auxílio espiritual e social ao povo carente. Mas como família de Deus, a visão é mais ampla, mais abrangente e profunda. Somos a maior autoridade de Deus na terra para exercer poder e domínio em nome daquele que nos recrutou para a guerra espiritual. Jesus, o grande Pai da eternidade e Príncipe da paz, e que é nosso grande desafio. Veja, irmão, como igreja organizada, nós prestamos assistência social e auxílio espiritual para a sociedade. Mas segundo a Bíblia, a visão é mais abrangente e profunda. Nós somos a maior autoridade de Deus na terra. Glória a Deus, aleluia. Você não entendeu, senão você teria dado glória a Deus com mais gosto. Nós somos a maior autoridade de Deus na terra. E eu vou provar para vocês. Ó, a polícia vai lá na vila, pega o traficante, dá uma camaçada de pau, leva pro camburão, leva preso. O camarada volta da cadeia. Ele era um ladrão de galinha, ele volta como assaltante de banco e fica pior do que estava. A pessoa procura o psicólogo, ameniza na hora, o problema retorna com mais força e a depressão se torna cada vez mais profunda. Aleluia. O governo faz campanha para tentar levar o jovem à educação e parar de ser rebelde, para ter um bom emprego, aí que leve ele a uma ocupação e fazer curso, mas o filho continua teimoso, recalcitrante. Agora olha a diferença quando uma igreja se posiciona e exerce a autoridade de Deus na terra. Aonde nós botamos a planta do pé, os demônios já começam a gritar. Aonde a igreja entra, algo sobrenatural acontece. Paulo entrou em Éfeso e com a autoridade de Deus ele expulsou o demônio da adivinha. Ela nunca mais adivinhou. O carcereiro também se converteu e os presos que estavam ali ouvindo o evangelho se converteram também. Olha quem era o pastor Aldo. Ele era loloseiro, fumava maconha e virava que nem andarilho por aí. Mas o dia que a igreja pregou o evangelho, o dia que a palavra de Deus entrou, ele foi transformado. Hoje é pastor de igreja, tem família, já criou os filhos. Olha aqui o Beno. Não sabia quem mais bebia, se era o Zé Pilintra ou era ele.
Mas a igreja foi usada por Deus, a família de Deus. O evangelho encontrou ele, foi liberto da cachaça e agora é cheio da graça. Olha aqui pra mim. Pulava na roda do funk e gritava que era um terror. Cabelo pintado com água oxigenada, cheio de anel nos dedos, com corrente no pescoço, brinco nas orelhas, a calça caindo, dançando funk no meio do tetel. Labracandará fazia um tumulto naquela vila dique, andava que nem dizia a época no bonde. Mas o dia que a igreja pregou o evangelho para mim, eu saí da roda do funk e vim para o círculo de oração. Eu vim para a roda do funk. Deixei o gol pela glória, deixei, aleluia, toda a idolatria para acreditar no Cristo ressuscitado. Nós somos a maior autoridade de Deus na terra. É por isso que o diabo luta contra você, para tentar te desanimar, porque ele sabe que você carrega a maior autoridade que existe. Olha pro teu colega de culto, me ajuda a pregar, diz assim: quem está dentro de você, fala pro teu colega de culto, quem está dentro de você é maior e mais forte do que a bomba atômica. O poder que está dentro do pastor aqui e de nós aqui é um poder tão forte e destruidor que Paulo disse: as vossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruição e fortaleza. Eu profetizo que quem estava no crack vai largar, o filho rebelde vai se converter, aleluia, quem está cego vai enxergar a verdade. Deus vai te usar numa autoridade que quem tiver na macumba vai ser liberto dos demônios. Levanta a mão, Rose. Ó, Rose. Entrava na igreja e se incorporava, entrava na igreja e se incorporava. Levou mais ou menos um ano. Mas quando o evangelho entra, que nem, aleluia, uma cunha para rachar lenha. Pá, 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 pá. E vai entrando e vai rachando até que racha. Labracanda raia. Aonde a igreja vai com o evangelho verdadeiro, ela vai exercendo a autoridade. E eu profetizo que esse lugar aqui vai ficar pequeno, porque Deus vai te usar para levar esse evangelho com autoridade e poder. Eu quero dizer para os meus queridos velhinhos aqui: ainda na velhice darão fruto e serão viçosos. Eu estava comentando com o pastor Aldo no carro sobre Moisés. Moisés ficou 40 anos como lá na terra do Egito. Com 40 anos ele fugiu porque ele matou um egípcio. Depois ficou mais 40 anos sendo pastor de ovelha, e Deus tirou toda a ciência do Egito e colocou a ciência do céu nele. E com 80 anos Deus aparece para ele numa sarça. Quantos anos o irmão tem? 84. Olha aqui o Moisés, o segundo Moisés aqui. Ó, com 80 anos Deus chama Moisés e diz: ó Moisés, vai até a terra do Egito e liberta o meu povo. E um velhinho de 80 anos chegou para Faraó e disse: larga esse povo porque Deus está me usando aqui. E sabe o que aconteceu, meu querido? Ele viveu mais 40 anos no deserto. E ele foi pastor não de 100 ovelhas, 300, 500, mais de 1 milhão. Porque só homem era 600 mil. Se cada homem tivesse uma mulher, dá 1.200.000. E se cada mulher tivesse 5 filhos, que naquela época era normal as mulheres ter filho, agora soma tudo isso aí, quantos milhões não tinha naquele deserto? E um homem com 120 anos de idade peregrinando no deserto com as perninhas fortes. E tu tá entregando os pontos com 30, 40 anos, 50 anos. É Deus. Vamos largar por aqui, senão não vamos entrar mais adentro. Santo é o Senhor. Quando eu me lembrei disso aí, Deus
me deu uma lapada. Cara, tu tá com 43 anos de idade e tu já tá se queixando do peso da cruz. Seja forte, corajoso, meu servo. Eu nem fiz o que eu tenho que fazer na tua vida ainda. E sobre ti tá a minha mão, ninguém vai te tocar na terra. Eu descobri, irmão, aleluia, que os apóstolos, eles eram tão cheios do Espírito Santo que eles só morreram na hora de Deus. Olha a autoridade que é a família de Deus na terra. Irmão, só vão te matar na hora que Deus quiser. Tu só vai descer a sepultura e ir pro caixão, no terno de madeira, alabagai, quando Deus quiser. Se Ele quiser que tu dure 120 anos, tu vai durar 120 anos. Se Ele querer, tu pode estar tomado de câncer. Morre ou não morre? Morre ou não morre? Morre ou não morre? Morre ou não morre? Não vai morrer. Mesmo com câncer, Deus vai te usar para fazer a obra. E eu me alegrei com essa palavra porque o Senhor fez eu entender o seguinte: nós somos a maior autoridade. O diabo não pode interferir no propósito de Deus na nossa vida. Ele pode nos atacar, nos contra-ataque. E Jesus mostrou que o diabo é um cachorro com coleira e corrente. Porque ele tomou a chave do inferno e da morte das garras do dragão. O diabo só trabalha na limitação, porque Deus pôs uma coleira, uma corrente nele. Então Deus vai dando corrente para ele nos atacar, porque às vezes a gente está em rebeldia com Deus e a gente está mal acostumado, meio acomodado na igreja, e Deus permite o diabo se levantar como um temporal para nos acordar. Mas sobre o nosso espírito, a nossa alma, negativo. O que Jesus disse para Pilatos? Pilatos, nenhuma autoridade tu teria sobre mim se do céu não te fosse delegada. Tu só está me julgando porque isso está escrito acerca de mim. Se não, caso contrário, ninguém botaria a mão em mim. Olha o teu colega e diz assim: ninguém vai botar a mão em ti. Fica tranquilo, ninguém vai botar a mão em ti. Deus vai te guardar até o fim, lá baixando a e o que vier vai ser permissão, porque tudo colabora e contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Aleluia. Paulo e Silas só tomaram chicotada porque isso estava no propósito de Deus. E eu descobri que a morte dos discípulos não foi porque Deus era cruel e queria que eles morressem. Era para glorificar o Evangelho e a Cristo, porque eles iam carregar uma autoridade tremenda. E Deus me revelou. Dá uma olhadinha em João. Jesus chegou para ele: não, tu não vai morrer, tu vai morrer de velhice. E segundo a história extra-bíblica, o que aconteceu? Largaram João num tacho de azeite fervente para matar ele, e misteriosamente ele foi livrado da morte. E não morreu, porque Jesus é a verdade. E Jesus disse: todo mundo vai morrer de morte trágica para glorificar o Evangelho. Mas tu, João, tu vai ir até o fim na tua velhice, porque tu vai dar testemunho a muita geração do que eu fiz na tua vida. Diga assim: muitos vão morrer, mas eu vou viver para contar o propósito, o testemunho lá bacana. E aí viram que não conseguiram matar ele, porque quem é de Deus, irmão, e carrega o Evangelho verdadeiro, só morre na hora de Deus. E isso me deu coragem para continuar cuidando da Porto Novo e fazer a obra. E aí o que aconteceu? Não conseguiram matar. Eu queria que eles pensaram assim: parece, esse é tão ruim que nem a morte que é ele. Largaram lá na ilha de Pátio, que era uma ilha de tortura, e era uma ilha que tinha feras, bestas feras, e eles na esperança que as feras devorassem ele. Então aquilo que para os homens era o fim de João, era o começo de uma grande revelação do Apocalipse. Aleluia. Não, isso aqui é profético. Levanta a mão que eu vou profetizar. Aquilo que para você é o fim, é o começo de uma grande revelação que Deus vai dar para você. E os demônios que estavam torcendo para tua desgraça vão ter que te ver profetizando ainda para muitas nações. Vamos colocar de pé, igreja? Glórias a Deus. Nós somos a maior autoridade de Deus na terra. Glórias a Deus. Eu quero convidar aqui, com a permissão do pastor, ainda temos 5 minutos. Eu quero convidar a irmã Loure para fazer essa oração em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu senti Deus convidar a serva de Deus para fazer essa oração por nós aqui. A irmã Loure, para quem não sabe,
Essa aí é outra que o evangelho encontrou ela. Vivia nos bares, agora vive dentro da igreja. Aleluia. Os demônios pegavam ela na estrada, na rua, mas agora em Cristo os anjos aparecem para ela. Louvado seja o Senhor. Faça que serve Deus, em nome de Jesus. Depois o nosso pastor está com a continuidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Oh, Jesus, maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito alegre de poder chegar aqui e ver a irmã que eu creio que muitas vezes, e o irmão também, me encontravam embriagada. Mas o banho de misericórdia me alcançou. Aleluia. Vale a pena orar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Espírito Santo. Deus está derramando uma unção de milagre. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Isso. Aleluia. Te convido para passar aqui na frente para nós fazer uma oração juntos. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem nos levado Deus cidades, eterno. operado grandes milagres. Nós temos só um canal de bênção para levar no nome de Jesus. Ramão de canda, regabaia, regabaia. Tem um que acontecer junto com a minha nesta noite. Porque o Pai está chamando. O Senhor não está atrás de vaca. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Santo Deus. Glórias ao Senhor, aleluia. É operando Jesus. Meu Deus, aleluia, Jesus. Vai tocando, amado Espírito Santo, nesta noite. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Em nome daquele que pode todas as coisas. Deus dos milagres. Vai tocando, vai operando, vai libertando, vai transformando. Visita os mares, Pai. Visita nesta noite. Quebra as algemas de Satanás. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Justiça na batalha, anda, anda,
Jesus. Sim, soberano Deus da glória. Vai tocando na glória, Senhor. Porque hoje é teu, o poder é teu, a unção é tua, Senhor. O milagre é teu. Deus da glória. Que seja feita a tua vontade. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia, louvado o nome do Senhor. Pedir para o sobreiro, presbítero Beno, pastor Eliseu, pastor José, irmão Alcindo, vamos orar pelas pessoas, passe toda a frente. Você que quer oração, passe à frente aqui, mais na frente. A irmã já orou, aleluia, mas vamos continuar orando. Passe mais na frente aqui para receber por seu irmão. Pastor Jair, orar pelo Júlio. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Vamos crer no milagre nesta noite. É noite de milagre, irmão. Aleluia. A palavra tem poder, a palavra foi ministrada e a palavra tem poder, a palavra tem virtude, a palavra tem graça, a palavra tem unção. Aleluia. A palavra verdadeira, aleluia, desta noite, ela sara. Aleluia. Ela transforma. Aleluia, aleluia, aleluia. Passe mais na frente para receber oração. Glória. Não fique aí parado, irmão. Venha que precisa de oração mesmo. É verdade, Venha Jesus. aqui receber o milagre, Glória, receber a vitória, receber a bênção, receber o que veio buscar nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Deus eterno. Meu grande e eterno Pai maravilhoso. Vai derramando o teu Espírito, o teu poder. Agora, Senhor, vai sarando a alma, vai sarando, vai curando. Meu Deus, foi poderoso. Vai arrancando toda depressão, todo mal, Senhor Jesus, toda doença espiritual. Pai querido amado, vai afastando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba teu milagre, a tua cura, a tua libertação. Em nome de Jesus, Pai, vai operando, Aleluia. operando Deus, quem impedirá? Deus da glória. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus, poder, vai operando, Jesus. Vai operando, Jesus, vai operando. Aleluia, Vai Santo. sarando, meu Pai, nesta noite. Meu grande e eterno Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a tua vitória, o teu milagre. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba Dá o milagre. vitória. Ah, Senhor, confirma, Senhor, a obra, Jesus. Confirma o milagre nesta noite. Confirma, Senhor. Sara, Senhor. Sara, tira toda a tristeza, toda a depressão, toda a ira. Senhor Jesus, toda a contenda. Em nome de Jesus, todo mal. Vai embora agora, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Confirma a palavra. Confirma o milagre, Senhor. Vai tirar tudo que não presta, tudo que não provém de ti, do teu reino, Senhor. Vai afastando, Senhor. Vai renovando no teu espírito. Vai renovando no teu espírito, Senhor. Vai renovando, Jesus. Renova, renova. Renova no teu espírito. Renova, Pai. Renova, renova. Renova no teu espírito. Vai tocando agora, Senhor. Vai tocando com a tua mão. Vai tocando agora, Jesus. Com a tua mão poderosa. Com a tua mão santa. Tua mão gloriosa, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, opera, grande maravilha. Opera, Jesus. Vai operando. Vai operando. Receba teu milagre. Receba a tua bênção, a tua vitória. Em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus eterno, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Santo Espírito de Deus. Eu quero perguntar nesta noite, irmão. Quero perguntar nessa noite, tem alguém que quer se reconciliar, está afastado dos caminhos do Senhor, está longe dos caminhos do Senhor? Tem alguém que quer aceitar Jesus também? Tem alguém que está aí fraquejando, pensando em abandonar os caminhos do Senhor? Passe à frente, nós queremos orar. Aleluia, caminhar com Jesus é a melhor coisa que tem. Ser fortalecido na força do poder de Deus. Aleluia. Tem alguém que passe à frente nesta noite, nós queremos orar. Tu está precisando do milagre, de uma vitória no teu lar, na tua casa, na tua família. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos pedir para o pastor Jair orar pela irmã, pela visão dela. Nosso Deus e Pai, vai operando, Jesus, na tua serva, Pai. Derrama agora teu poder, a tua unção sobre ela. Glórias a Deus, aleluia. Sarador, curador, meu Deus e Pai, vai operando na vida da tua filha, Senhor. Fazendo uma grande obra, Senhor, na visão dela, Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai agora curando ela, Senhor Jesus. Teu nome ser glorificado, teu nome ser exaltado. Em nome de Jesus. Glórias a Deus, meus amados irmãos. Estamos encerrando aqui um trabalho muito forte aqui na Lomba do Pinheiro. Glórias a Deus. Deus se manifestou poderosamente e fez grandes milagres nessas 2 noites aqui na casa do nosso irmão Beno e também da nossa irmã Danila Fischer. Deus abençoe a todos que participaram em nome